Olá, sejam todos bem-vindos. Este projeto de extensão tem como tema o uso de aplicativo com leitor de voz como aliado no processo de inclusão dos alunos com deficiência visual. Eu sou Gisleide Alves, aluna do curso de Licenciatura em Computação da Universidade Federal do Piauí, modalidade EAD, e vou estar apresentando esse projeto para vocês. Eu vou estar falando sobre o DOSVox. O DOSVox, ele foi desenvolvido pelo Instituto Tércio Pacite, antigo núcleo de computação eletrônica da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele não é apenas um leitor de telas, e sim um sistema operacional completo rodando em ambiente Windows. O site oficial encontra-se aqui abaixo da tela. Então, o DOSVox ele é completo, ele é um aplicativo muito bom que foi desenvolvido especialmente para ser utilizado por deficientes visuais ou com baixa visão. O projeto DOSVox nasceu da dificuldade de Marcelo Pimentel, aluno do curso de Informática da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 1992, em estudar matérias que lidassem diretamente com o computador. Marcelo Pimentel era deficiente visual e, com a dificuldade que ele sofria de depender dos colegas do pai, ele resolveu tentar um projeto que ajudasse ele a ser mais independente. Incentivado pelo seu professor e se baseando na Serpro, na época que existiam alguns aplicativos que dava para ser utilizado por deficientes visuais, algumas funções, ele iniciou um projeto de iniciação científica, mas por várias razões ele deixou o projeto inconcluso. Então, a partir do segundo período da faculdade dele, já em 1993, com a ajuda do professor José Antônio Borges, o projeto foi concluído. E muitas outras pessoas foram envolvidas também nesse projeto. Mesmo tendo sido completamente reescrito por execução, para a execução em Windows e posteriormente para Linux, o nome foi mantido por razões históricas, né? Porque DOSVox, como vocês podem ver, né, voz do DOS, era voltado para o MS-DOS. A sua versão para o Linux é também chamada de LinVox. O DOSVox é um sistema computacional baseado no uso intensivo de síntese de voz, realizando a comunicação com o deficiente visual em português, sendo que a síntese de textos pode ser configurada em outros idiomas. Grande parte das mensagens sonoras emitidas pelo DOSVox é feita em voz humana gravada. Isso significa que ele é um sistema com baixo índice de estresse para o usuário, mesmo com o uso prolongado. Essas vozes, você pode baixá-las gratuitamente na web. E o que diferencia ele de outros sistemas voltados para o uso de deficientes visuais é que o DOSVox, a comunicação homem-máquina é muito mais simples e leva em conta as especificidades e limitações dessas pessoas. Ele é muito simples de ser utilizado. Qualquer pessoa sem conhecimento em informática pode utilizar esse aplicativo. O DOSVox é um sistema para microcomputadores da linha PC que executam Microsoft Windows 95 ou superior. A plataforma mínima para DOSVox é Pentium 133 ou equivalente. É utilizado em computadores comuns, sendo necessária apenas uma placa de som ou disponibilidade de som on-board, viabilizando deste modo o uso de computadores por deficientes visuais, que adquirem assim um alto grau de independência no estudo e no trabalho.
O DOSVox ele proporciona uma independência muito grande para o deficiente visual, porque ele permite utilizar o computador praticamente por inteiro. Sem falar na educação, né, que ele ajuda muito em muitas partes. Segundo o site oficial do DOSVox, estima-se que seu número de usuários seja de mais de 60 mil pessoas. Algumas formas de utilizar o DOSVox em sala de aula. O domínio do DOSVox em sala de aula possibilita ao aluno com cegueira o registro do conteúdo curricular em tempo real. Permite, assim, a sua participação e aprendizagem. É mais fácil o aluno possuir um notebook do que uma máquina de escrever em braille. A aplicação de provas em sala de aula, o aluno pode ler a prova impressa em braille e redigir as respostas das questões utilizando o computador com DOSVox. Nesse caso, a vantagem é para o professor, porque ele vai entregar uma prova impressa em braille, o aluno vai ler e vai redigir as respostas das questões através do DOSVox. No DOSVox você pode imprimir tanto em braille como normal. Nesse caso, imprimiria duas vias, uma para o aluno em braille e outra para o professor, em letras normais. Alfabetização através do DOSVox, que possibilita ao aluno considerado analfabeto, por não ser capaz de ler os pontos em braille, o domínio completo do computador com fins educacionais e da internet. Por exemplo, alunos que não aprenderam o braille, que por algum motivo, como tem o caso de alguns que têm outras deficiências, como nos dedos, que não conseguem fazer uso do braille, ele pode ser alfabetizado através do DOSVox, ele pode conhecer as letras e também o computador. Cego escrevendo para o que enxerga. Ao contrário do braille, que poucas pessoas entendem, nem mesmo a família na maioria dos casos, o computador torna-se uma ponte entre comunicação escrita do cego com pessoas videntes. O braille, normalmente, numa família, só quem vai aprender o braille é aquela pessoa. É muito complicado e até desinteressante pessoas videntes normais aprender o braille. Então, ele vai escrever, mas quem vai ler? Só os outros cegos. E com o DOSVox, não. A pessoa com deficiência vai escrever para que qualquer um possa ler. O DOSVox em sala de aula contribui para a desbrailização? Isso não é verdade. Assim como a tecnologia não substitui a caneta e o papel, a tecnologia também não substitui o braille, o reglete e o punção. Assim como os videntes que foram alfabetizados com caneta e papel e agora com a tecnologia pouco utilizam, também acontece com as pessoas cegas que foram alfabetizadas com o braille. O DOSVox, inclusive, ele possui recursos para impressão de textos em braille. Pesquisadores e especialistas na área acreditam que é muito importante que o aluno cego aprenda a ler e escrever com braille. Inclusive, no DOSVox pode instalar no computador um teclado em braille e o deficiente vai utilizar normalmente o computador com o DOSVox utilizando o teclado braille. A cada versão disponibilizada, o ambiente soma mais aplicativos com funções bem distintas. Atualmente é composto por mais de 70 programas que organizam nas seguintes funções: sistema operacional, que contém os elementos de interface com o usuário, sistema de síntese de fala para a língua portuguesa, editor, leitor e impressor, formatador para braille, aplicações para uso geral, caderno de telefone, agenda, calculadora, preenchimento de cheques e etc.
jogos diversos, utilitários de internet, FTP, acesso a www, um ambiente de chat, um editor HTML, etc. E programas multimídias, áudio, MIDI, CD, gravador de som, controlador de volumes e etc. Programas dirigidos à educação de crianças com deficiência visual, um sistema genérico de telemarketing dirigindo a profissionais desta área, ampliador de tela para pessoas com visão reduzida e leitores de janela para o Windows. Então, esse aplicativo ele tem uma gama de opções, ele é muito completo, ele é o mais completo que existe e muito fácil de ser utilizado. Ele é muito simples mesmo. Então, a seguir, eu vou apresentar um vídeo bem manual sobre algumas funções do DOSVox e a apresentação do manual dele e mais um vídeo de apoio que vai mostrar um pouquinho mais sobre ele. Vou fazer aqui uma demonstração, uma pequena demonstração sobre como utilizar o aplicativo DOSVox. Desculpem a gravação, mas não deu para gravar a tela do computador. Sistema DOSVox, versão 5.1. Instituto Tércio Pacite, CRTA, NCE-UFRJ. Boa noite. DOSVox, o que você deseja? Como vocês podem ver, quando você aciona o aplicativo, ele emite um som que é importante para os deficientes visuais, porque eles já sabem que o aplicativo iniciou, logo em seguida cumprimenta e pergunta o que deseja. Na tela tem algumas informações para as pessoas que podem ver, os videntes, e ele pergunta o que você deseja, e aí você a pessoa com deficiência pode começar a utilizar o aplicativo aqui já. Teclando a tecla F1, ele aparece as opções do aplicativo. A pessoa que utiliza o DOSVox não precisa ter muita experiência com computadores, basta conhecer o teclado ou ter um teclado em braille e conhecer o aplicativo, porque ele tem alguns atalhos de letras que a pessoa, o usuário, pode decorar e assim já ir direto para a opção. Mas teclando F1, você vai poder ver, ouvir essas opções. As opções do DOSVox são T, testar o teclado, E, editar texto, L, ler texto, I, imprimir, J, jogos, A, arquivos, D, discos e mídias. A tecla ESC é sempre usada para cancelar. Pode usar as setas para selecionar ou conhecer outras opções. DOSVox, o que você deseja? Então, você pode usar ou a tecla das setas do teclado ou o mouse para selecionar a opção ou para passear entre elas. T, testar o teclado, E, editar texto, L, ler texto, I, imprimir, J, jogos. Esses jogos são jogos educativos. Testar o teclado, você vai colocar qualquer letra do teclado que ele vai ler em voz alta. Você pode editar os textos dos arquivos do seu computador, você pode ler os textos, você pode imprimi-los. Os jogos são jogos educativos, como o jogo da forca. Os arquivos do seu computador, D, discos e mídias. discos e mídias, CDs S, subdiretórios. do programa. Utilitários falados. Isso é do programa. Acesso à rede e internet. Pode acessar a internet através do DOSVox. M, multimídia. As redes de multimídia, CDs. P, executar um programa do Windows. Pode executar um programa do Windows também. V, vai para outra janela. C, configurar o DOSVox. Então, basta escolher uma tecla dessas que você vai. Por exemplo, C, configurar o DOSVox. C, configurar o DOSVox. C, configurar o DOSVox. Então. Configurações. O que você deseja?
Aí você vai colocar a letra da opção. Normalmente a pessoa já tem que conhecer o aplicativo. Vou colocar aqui S para ver. Configurações de fala sintetizada. Sintetizador ativado. Velocidade 0. Tonalidade 0. Confirma sim ou não. Então, confirma sim ou não. S para sim, N para não. Velocidade -10 a 10. Aqui você está configurando a fala sintetizada, porque o usuário pode ter voz humanas aqui também, porque ele pode baixar na internet, ele pode mudar a voz, o que torna o aplicativo menos irritante. Então, a partir das configurações, o usuário, de acordo com o que ele vai utilizando, ele vai se familiarizando e já vai conhecendo essas teclas de atalho, já vai se acostumando e fica muito simples utilizar o computador. 0. Entendeu? Tonalidade -10 a 10. Sintetizador ativado. DOSVox. O que você deseja? Confirma o fim do DOSVox? Sim ou não? Então, como essa gravação está muito ruim, eu só queria mostrar um pouco dele. Eu vou finalizar ele aqui e vou fazer um outro vídeo mostrando através do manual do DOSVox, muito mais explicado. Eu vou ficando por aqui para finalizar ele. Como perguntou, S para sim, N para não. Trabalhar com você é sempre bom. Tchau. Qual a opção de saída? D, desligar, L, logoff, W, Windows ou R, reiniciar o computador? Então, quando você vai sair, você pode ou desligar já o computador, ou fazer logo, ou voltar ao Windows, ou reiniciar o computador. Então, W, Windows, vou voltar para o Windows. Windows continua ativo. Então, fechei o programa. E eu fico por aqui. Como eu não consegui fazer um vídeo de demonstração na tela do computador, eu vou apresentar para vocês aqui o manual do DOSVox. Iniciando o programa, como eu já mostrei no vídeo, o computador ele é ligado normalmente e os sons ajudam ao deficiente visual a entender quando que já iniciou o programa, e pressionando F1 você tem o menu principal, que é esse o menu aqui. Aí tem o teste do teclado, que, como eu falei, você vai teclando as teclas do teclado e ele vai repetindo a letra ou qualquer tecla em voz alta. O teste do teclado é de suma importância, principalmente para o usuário iniciante em microcomputadores. O seu objetivo maior é proporcionar ao usuário o reconhecimento da posição das teclas alfanuméricas e teclas com funções especiais, facilitando o seu aprendizado quanto aos demais aplicativos do sistema. Pressionando-se a tecla ESC, o teste terminará e soará novamente a pergunta do DOSVox: o que você deseja? Vale ressaltar que para um deficiente visual, o pleno domínio do teclado se faz imprescindível, uma vez que a manipulação do mouse está descartada. Como eu falei lá do mouse, que também dava para fazer, mas na questão do mouse, para um deficiente visual, essa opção está descartada. O deficiente visual ele vai utilizar apenas o teclado. Os jogos, como eu mostrei lá, tem a opção de jogos, são jogos educativos, não só para entretenimento, eles facilitam a aprendizagem do ambiente, e eles são acionados teclando a tecla J, né? Seguindo de uma letra que representa a abreviatura do jogo. E a tecla F1 apresenta então o menu do jogo. Se você teclar F1 lá, também vai apresentar o menu do jogo. Então, a maior parte dos jogos do DOSVox tem uma interface alfanumérica, mas
são povoados de efeitos sonoros. Desta forma, eles podem ser usados com prazer, mesmo por pessoas que não são deficientes visuais. Esse é um exemplo do jogo da forca. Os utilitários de uso gerais. Proporciona entre tarefas cotidianas maior independência e organização. Os utilitários são acionados teclando-se a opção U, seguindo de uma letra que representa a abreviatura da opção desejada. A tecla F1 apresenta, então, as opções do menu. Então, quando você inicia o aplicativo, você tecla F1 e conhece o menu principal. Depois que você entra em cada opção, você tecla novamente o F1 e ele vai apresentar as opções daquela opção que você já entrou, daquele programa. Um dos utilitários é a calculadora local, que possibilita a execução de cálculos simples de forma completamente sonorizada. Voltando a falar sobre o outro vídeo, eu gostaria muito de ter feito o vídeo para apresentar o tutorial de forma prática, mas não foi possível. Eu fiz apenas uma gravação curta, então eu resolvi mostrar o manual aqui. Multimídia. Você tem controle de volume, processador multimídia, áudio, MIDI, CD, gravador de som, mix geral do Windows, transcritor de trilha de CD, conversor para formato real de mídia, conversor de formato de sons, juntador de arquivos e configuração de fala SAP, que já é essas vozes que falam com você. Essa configuração de fala SAP, o usuário pode baixar outras vozes da internet, tem umas compradas, mas tem umas gratuitas que são voz humana, que não dá essa sensação de robô, não fica tão fadigante, fica uma coisa mais gostosa de utilizar o aplicativo pelo usuário com deficiência visual. E como eu falei, acessando o menu principal, você vai ter, teclando F1, você vai apresentar o menu inicial. Depois que você tecla em cada opção, F1 novamente, você entra nas opções daquele programa que você já selecionou. Então, comandos do programa. Em seu menu principal, WebVox dispõe das seguintes opções: T, trazer página. A partir desta opção, você digitar o endereço da página, buscar na rede, por exemplo, acessa a página da universidade, acessa a página do núcleo de computação eletrônica, irá diretamente à página principal que você teclou. G, gravar a página em formato TXT para posterior leitura, por exemplo, com o programa Levox ou Edvox. Então, gravar em formato original. V, voltar à página. Então, cada letra do teclado, ela representa alguma coisa, alguma opção para ser utilizada. Mas ele é fácil de ser utilizado, basta que o usuário conheça o teclado, é essencial que conheça o teclado. E com o passar do tempo, ele utilizando esse aplicativo, ele vai decorando até as letras de atalho, essas teclas de atalho, que vai se tornar uma coisa bem mais simples de ser utilizada. Trabalhando páginas seletas, tem o WebVox, acessando um índice de busca de internet. Entre os índices mais conhecidos está o site KD, homepage brasileira destinada a servir de mini catálogo de página. O KD permite 2 tipos de busca: por pergunta direta, formulário, ou por sugestão de assunto. A página KD pode ser traduzida pedindo-se para fazer a página, ou então através do menu de páginas seletas de opção. Ele pode pedir para trazer a página, pode
selecionar a página. O WebVox vai perguntar qual a sua opção, o usuário vai apertar S, aí adicionar ou folhear, aí ele vai apertar F, que é folhear. Busca por nome, aperte o Ctrl PGUP para voltar ao início da página do CAD, depois aperte em voltar. Então esse é o manual do DOSVox. Ele é um aplicativo fácil de ser utilizado, como eu demonstrei no vídeo anterior. Qualquer pessoa, mesmo que não tenha um conhecimento em informática, pode utilizar ele. E basta que conheça bem o teclado do computador. E também pode ser instalado ainda um teclado em braille também. O DOSVox também faz impressão em braille. Pode digitar textos e fazer a impressão tanto normal como em braille. Isso facilita muito na área da educação. Então é isso que eu tinha para apresentar para vocês. E eu vou ficando por aqui. Obrigada. Sistema DOSVox, versão 4.0, Núcleo de Computação Eletrônica da UFRJ. Boa tarde, DOSVox, o que você deseja? Esse programa é um programa bastante interativo, que é trabalhado com os deficientes visuais, tá? O cego ou aquele aluno de baixa visão, o adulto que seja. É um programa bastante completo, que quando o aluno, tem essa ferramenta, com certeza ele vai desenvolver melhor o seu aprendizado, tá? E com certeza vai ter mais sucesso na vida. Agora eu gostaria que você tentasse identificar a letra sem olhar no teclado. A Vanessa tem uma baixa visão, na verdade. E o primeiro passo, o que nós estamos trabalhando no momento, é o conhecimento do teclado, e fazendo dessa forma com que ela possa produzir os textos sem ter aquele impulso de olhar o teclado, já que ela tem baixa visão e a tendência dela é a aproximação, Então estamos fazendo um trabalho para que ela se habitue a utilizar o teclado sem aproximar e consiga assim produzir os textos com mais facilidade. Eu mexo naqueles computadores também às vezes, naqueles ali. Aí às vezes desenha, faz um monte de coisa nele às vezes. É legal mexer no computador. B, C, D, E, F, G, H. O Igor, quando nós começamos a desenvolver textos nos editores de texto, observei que ele tinha uma certa dificuldade na leitura de letras de imprensa, particularmente as letras minúsculas. Então tivemos a ideia de utilizar o DOSVox para que ele se familiarizasse com as letras de imprensa. E temos obtido sucesso. O Igor já está trabalhando no editor de texto da Redes sem maiores dificuldades. A professora disse que eu melhorei muito. Eu estou tentando passar para os professores a melhor forma possível, como você pode explorar cada dia mais esse programa para você estar passando para o seu aluno. Porque DOSVox, quem trabalha na sala de recursos, na área de deficiência visual, já viu falar, desconhece alguma coisa. Tá? Que nem essas opções novas aqui do cálculo Vox, eles não conheciam, acharam muito interessante. Por quê? Espero que eles levam para aplicar com o seu aluno lá na sala de recursos. A informática é um recurso a mais que essa pessoa com deficiência visual tem, porque ela tem acesso à internet, então ela está envolvida com as informações.
O deficiente visual que está numa escola que não tenha a sala de recurso, ele pode estar usufruindo sim desse material se a escola fizer download. Então, não se gasta absolutamente nada e o aluno pode estar interagindo totalmente com os outros alunos. Essa é a história de um menino curioso e de uma caixa mágica. Quer ouvir a história? Quero. O que eu faço? Aperte uma tecla para continuar. Eu sou J. Janela. Janela.